O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso podcast O que a Perifa Tem? Eu sou a Rebeca Mota e este web podcast, né, Geru, é uma produção independente que recebeu apoio da Lei de Fomento à Cultura Paulo Gustavo, que premiou, né, Geru, vários fazedores de cultura aqui da nossa cidade para que pudessem produzir os seus projetos e este é um deles. Aqui do meu lado, Geru, sempre comigo. Boa noite, Geru. Boa noite, Rebeca. Salve, salve, galera da periferia. Estamos juntos mais uma vez aí no nosso programa O que a Perifa Tem. E hoje, né, Rebeca, nós temos o prazer aqui, um enorme prazer de receber aqui a nossa companheira aqui, né, a Ingá, né, que vai aqui bater um papo com a gente, falar das suas histórias aí. E fiquem ligadinhos aí junto com a gente, porque a Ingá aqui tem história boa para contar pra gente aqui, não é? É isso. Eu sou a Ingrid Sena, mais conhecida como Ingá, né? Sou moradora de Saguão desde que eu nasci e tô aqui para tocar com vocês. Então, muito bom. A gente estava já trocando uma figurinha aqui antes de começar a gravação. Falei, né, que quem não conhece a Ingá pessoalmente conhece de ouvir falar, conhece de nome, porque ela é uma representante do movimento cultural aqui dentro da cidade, milita por essa causa tão importante. E é por isso que ela está aqui hoje, para contar essa trajetória tão bonita dentro da nossa cidade, né, Gê? Isso. E como a Ingá, ela tem uma longa história, uma longa batalha aí, né, no movimento cultural, né? Hoje, Rebeca, nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo, né? Porque a gente sempre vem aqui e anuncia o trabalho, né, dos nossos fazedores de cultura aqui, mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje quem vai contar a sua própria história é a própria Ingá, né? Ingá, fale um pouquinho de você, da sua história aí, para que os nossos internautas que não a conhecem pessoalmente, né, mas como a Rebeca falou, devem conhecer o seu trabalho, né, conte para nós aqui a sua história. Eu sou a Ingrid Sena, eu tenho 32 anos, eu sou a caçula de 7 filhos, né, e nenhum é envolvido com a arte, assim. Minha mãe foi mãe solteira, né, durante muito tempo, como várias mães aqui do município, mas é porque meu pai é falecido mesmo, e ela sempre se envolveu com os movimentos sociais, assim, então ela acabou sendo professora de planificação dos CRAS, ela conseguiu dar aula de artesanato, de corte e costura, e a partir disso eu acabei conhecendo os movimentos culturais, né? Que na época não tinha ainda essa divisão de Secretaria de Cultura e Social, né? A Secretaria era o Departamento da Educação apenas, né? Só depois, com muita luta, que a Secretaria acaba virando Secretaria de Cultura e Turismo de Saguão da Serra. Então, ali com 9, 10 anos eu acabo conhecendo o CRAS Escândia, né? E acabo fazendo cursos de flauta doce, coral, crochê, tricô. Aos Tá só no 9 começo, anos. hein? Aos 9 anos. E aí, aos 11, 12 anos, com o Grupo Sabiá, quem dirigia já era a professora Márcia Correia. E aí a gente começou a fazer algumas apresentações nos movimentos sociais, né? Então era a formatura da galera que fazia cabelo, né? Cabeleireiros. E aí a gente ia lá e tocava para eles. Aí era a formatura da galera de corte e costura, a gente se apresentar. A partir daí a gente foi conhecendo várias pessoas, né? Hoje com o filho eu fico pensando assim, caramba, minha mãe realmente dedicou um tempo para ficar comigo, assim, porque para ir no evento, esperar o evento inteiro para você apresentar só no finalzinho ali. Mas isso foi super enriquecedor, assim, para mim, porque fez eu conhecer o Marcos Pezão, por exemplo, que é uma das referências, assim, da quebrada. Sarau Rubinho, outras pessoas. Então
o que começou a fazer com que eu olhasse para as artes com outro olhar. Aí, aos 13 anos de idade, eu decido fazer teatro. E na época minha mãe não queria muito não, porque tinha vários preconceitos, né, de teatro, né? Quem faz teatro, não é uma pessoa lá que se cheire, essas coisas, né? Nessa época, né, aos 12, aos 13, você já se reconhecia como uma artista, trilhando, já dando os primeiros passos numa carreira, ou foi tudo muito orgânico de ti? Foi muito mais orgânico, assim, porque em paralelo a isso eu tive muita sorte. Eu sempre estudei em colégio público e eu tinha uma professora de educação física que, de vez ela passava só futebol, vôlei, ela passava danças populares. Então eu aprendi samba de coco com ela na escola, assim. Então eu tive muita sorte mesmo, assim, de pegar pessoas que estavam comprometidas com o trabalho, né? Então na escola tinha um desenvolvimento para as artes muito forte, principalmente na dança e no teatro, né? Eu estudei no Laerte, e isso foi, assim, transformador, assim, de verdade. Mas eu só fui reconhecer esse lugar de artista lá para 17 anos, assim, né? Então, quando com 13 anos minha mãe não queria que eu fizesse teatro, eu fugia de casa para fazer teatro. Minha mãe sempre muito rígida, né? Porque ela era painha dentro da situação, mas ao mesmo tempo ela começou a perceber que era o que eu gostava mesmo, né? O teatro fez com que eu começasse a ler muito, começasse a ouvir muito mais música e uma disciplina maior, né? Uma consciência corporal outra, assim. Então o teatro ele abriu a minha mente, assim, de uma forma incrível. E aí o professor, que morava também lá no Escândia, ele falou assim, nossa, você toca flauta e você conhece samba de coco? Peraí, eu conheço um grupo que eu vou te levar. E era bem o início do grupo Candiate. Então eu conheci o grupo Candiate com 14 anos. E eu falei, gente, eu me encantei, falei assim, nossa. E na época eles faziam só o boi, eles saíam com o boi e tocavam um pouco de cacuriá, um pouco de coco, mas era tudo muito pouco ainda, né? A gente se encontrava todos os domingos, então a gente deixava de comer a macarronada da mãe dia de domingo e ficava lá focado estudando música. Que foi também outro portal, assim, para mim. O grupo Candiate foi um mergulho, assim, na cultura popular que me reencontrou, sabe? Que me conectou com alguma coisa que eu ainda não sabia o certo o que era, né? Então, sigo o grupo Candiate, em paralelo eu conheci a Paixão de Cristo também. Né? Então, Paixão de Cristo, com 13, 14 anos, eu fui para ensinar a Paixão de Cristo. Na época, quem estava sendo Cristo era o Mário Casini, né? A Naruta Costa foi minha primeira professora de teatro antes do Alexandre. Então, assim, era todo isso entrelaçado, né? E estava também na aventura do Clariô. Clariô ainda não era mais esse galpão, era um caso de madeira, né, que era para a peça. Incrível aquela peça, né? O Hospital da Gente, que você andava entre os cenários, tipo, você mergulhava na história desse processo. Então, foi bem esse início, assim. A Paixão de Cristo fez com que eu conhecesse muito mais pessoas no meio artístico, né, que atuam até hoje. Zé Maria, Ney Rodrigues, Alexandre Matos, Mário Pazini, a própria Naruna, Luana, que é irmã dela, Martim. Então, todas essas pessoas que são do teatro, que movimentam a cultura desde então, tipo, eu tive esse contato na Paixão de Cristo. Apesar de eu não ter religião naquela época ainda, né? Minha família toda era cristã e eu era uma curiosa, na realidade, com outras religiões. A gente passa, né, por esses momentos de querer conhecer outros lugares também. Por que as pessoas acreditam tanto naquele movimento? Deixa eu lá olhar também para ver o que é. Eu passei por uma experiência parecida também nesse sentido. Dessa curiosidade? Dessa curiosidade, exatamente. Eu fui em algumas, né, igrejas. Hoje eu não me considero uma pessoa com religião, não tenho religião. Mas eu tive essa curiosidade de conhecê-las, né? Porque eu acredito que a gente precisa saber conhecer para poder falar. Eu sempre fui dessa premissa. Então também tive esse momento de conhecer esse momento. Mas isso aí era contra tudo que minha mãe pregava, né? Porque até então você tinha que seguir as regras ali da família. E queria colocar um personagem importantíssimo que é meu primo. Meu primo ele veio da Bahia e aí ele chega aqui, ele conhece o teatro, mergulha no teatro e vai ser ator
e também foi já Cristo, uma paixão de Cristo, se chama Eric Alvarez. E ele era realmente uma referência assim, para mim, né? Era um cara que eu ouvia muito Legião Urbana, então eu comecei a pensar criticamente sobre as coisas, Capital Inicial, né? Então, tipo, essas referências foram importantes para que eu continuasse. E aí, quando chega aos 15 anos, me dá uma curiosidade de jogar búzios. Essa mulher é polivalente, não é? Mas é legal essa curiosidade, né? A arte, ela é viva, ela não se prende em linhas territoriais, não é? Ela não se prende ali a conceitos, ela é viva e você vai ali, né? E é isso que faz, né? A gente abrir novos horizontes, expandir o conhecimento a partir da cultura, das culturas. Não, e era totalmente contra o que minha mãe, né, queria, então era algo muito escondido, Eu ia fazer essa pergunta para você. Quando foi que a sua mãe, ela, né, com todo o preconceito, quando foi que ela entendeu que o seu caminho era esse? Entendeu? Porque, pelo que você está contando, existia por parte dela todo esse preconceito. Quando que ela percebeu que falou, não, o caminho da minha filha é esse? Então, isso eu vou responder um pouquinho mais pra frente, porque tem a ver com isso, assim, nesse lugar dos búzios. Porque quando eu decidi jogar búzios, me falaram várias coisas, e uma delas é, pergunta pra sua mãe por que ela não quer que você trabalhe com arte. Pergunta pra sua mãe por que ela é tão teimosa quanto você nas coisas, e falou que eu iria perder um irmão, assim, né? Eu não sabia exatamente quem era, só falava que eu perdi. Posso fazer alguma coisa? Não. Você não pode, chegou um momento, é hora de você se preparar. Então foi algo muito forte, assim. Falou assim, em 3 meses. Em 3 meses eu perdi uma irmã, ela faleceu, foi atropelada na frente da igreja, evangélica e tal, enfim, uma série de outras coisas. Mas antes disso eu fui perguntar para minha mãe, por que a senhora não gosta das artes? Por que a gente simplesmente trunca assim dentro dos processos, né? Aí ela falou que na realidade o pai dela tinha um circo. E ela trabalhou desde novinha, dos 6 aos 11 anos de idade, no circo com o pai dela. E você não sabia dessa história? Não sabia. Então, assim, como os búzios foi assim, revelador assim, para mim. E ela pouco falava, e ela começou a falar sobre isso. Falou sobre o meu avô, que depois do circo, ele montou um terreiro eletrônico. Na época não tinha essa questão de acesso necessariamente à luz, mas ele fazia com que os bonecos dançassem. Então ele fez tipo 12 orixás de boneco dançando, e ele fazia fazer coisas assim, né, se movimentar, né, como se fosse não é fantoche, mas esse um manipulador de bonecos mesmo, né? Mas que ele apertava algo e que fazia com que os bonecos dançassem. E depois disso ele foi no terreiro. E minha mãe era filha de santo nesse lugar. E eram coisas que ela nunca falou pra gente, né? Engraçado, a gente só conhece a nossa mãe depois, né? A gente tem uma vida com ela, mas mais depois a gente conhece. Exato. E aí eu falei, nossa, eu não sabia que eu tinha linhagem dentro desse processo, né? Aí eu falei pra ela, olha, o grupo de arte não é um lugar de macumba, como ela colocava, ela tinha vários preconceitos, porque a gente tocava onda, a gente tocava alfaia. E ela falou assim, e por que você canta lá? E eu comecei a cantar pra ela. Ela falou, ué, mas isso eu fazia na minha adolescência? Na minha adolescência, a gente dançava, e ela mostrou como que ela dançava, ela cantou algumas músicas. E eu falei, caramba, que lugar rico, assim, então, tipo, jogar búzios foi um mergulho na minha ancestralidade, na minha linhagem, assim, então foi incrível, assim, foi. E aí eu falei assim, nossa, que gostoso, tô gostando disso, vou continuar, né? E aí aos 16 para 17 anos eu sou chamada para fazer parte de um grupo chamado Trupe Artimanha, que é um grupo de teatro de rua. E aí, Trupe Artimanha. Um grupo que começou aqui no Tabuão, aí depois foi para o Campo Limpo e agora está no Nordeste, né? Quem coordenava era o Luciano Santiago. E lá a gente fez algumas peças chamadas Brasil que foi que te pariu e Vi Macunaíma na rua. E foi incrível também, né? Porque eu tive acesso ao circo, então eu aprendi a andar de perna de pau, eu aprendi a tocar sax, eu aprendi outras coisas que eu falei, caramba, eu acho que eu nunca poderia ter aprendido se eu permanecesse ali onde eu estava.
Mas ainda assim minha mãe truncando, assim, né? Você tem que trabalhar com outras coisas, enfim. Termino o ensino médio com 17 e começo a fazer pedagogia, né? Ganho bolsa de ProUni, começo a fazer pedagogia, fico um ano e falo assim, gente, não é o que eu quero. Não é mesmo o que eu quero. Eu amo as crianças e tal, mas assim, foi a primeira vez que eu tive contato com essa questão do racismo muito forte, sabe? Porque até então a gente está num círculo que as pessoas ainda se encontram, se entendem e que você não percebe tanto, né? Aí quando eu lembro da primeira vez que eu entrei na sala, era na Unip, e olha que não é uma faculdade, né? Numa universidade assim, mas era atrás da USP, era um lugar em que as pessoas iam todas de salto, sabe? E a gente é acostumado a ir para a escola de tênis, moletom, camisetão, sem muito essa questão de gênero, a gente está lá para estudar. Eu lembro de eu entrar na sala e a menina olhar e falar assim, ixi, mais uma preta que vem na sala de aula. E aí eu sentar do lado dela, ela levantar e sair, sabe? Assim, e daí em diante eu comecei a olhar com nojo, assim, aquele lugar da universidade, desse olhar superior, né? E aí eu começo a ter um senso crítico sobre as coisas. Em paralelo a isso, o teatro ainda estava acontecendo, então eu tive a sorte de fazer o CITA, que era o Centro de Investigação do Natur Cartimanha. Eles tinham ganhado um fomento que poderia fazer um teatro popular aqui no Campo Limpo, né? Então, assim, eu oferecia aulas gratuitas de teatro. Então, a gente estudou dramaturgia, circo, corpo, máscara, a gente estudou música, isso tudo para compor a cena. E, em paralelo a isso, eu ainda fazia parte do grupo. Então, era das 8 ao meio-dia, era aula com os professores, e depois, das 2 até as 10 horas da noite, era ensaio. Então, eu mergulhei nisso, né? E, como era fomento, eu ainda recebia para aprender. Então, maravilhoso, né? O melhor cenário não existe, né? Nossa Senhora! E foi ali que eu entendi sobre os movimentos sociais, sobre a questão, sobre classe social, sobre o poder da arte, o poder da democratização da arte, o poder do acesso de transformação da arte. E ali eu começo a decidir que quero viver de arte. 17, 18 para 19 anos. E aí a gente começa a viajar, a gente foi para Paraíba, a gente foi para o Ceará, fazer festivais lá, apresentando peças. E aí, quando chego 20, 21 anos, eu acabo saindo da Trupe Artimanha para continuar com o grupo de arte e estava montando outros grupos, né? Trupe Farrapeiras, que era um grupo de 3 mães que queriam se movimentar, porque a gente sabe da lacuna que fica, né? Você acaba virando mãe e aí você tem que cuidar da criança, só que o marido continua trabalhando, né? E tudo aquilo que você queria aprender, você tem essa lacuna ali dentro do processo. A gente falou assim, opa, por que a gente não vai trabalhar lá com os nossos filhos? Se ajuda, né? Todo mundo olha. E aí a gente começa. Enfim, aí eu saio da Trupe Artimanha e começo a conhecer outros grupos e começo a mergulhar em outras práticas, né? Teve a partir dos 20, 21 anos, eu consegui passar no Instituto Brincante, que é um instituto que trabalha a cultura popular, né, todas as danças de cultura popular, cavalo marinho, maracatu, maracatu rural, caboclinho, jongo, batuque de umbigara, maculelê, então a gente acaba tendo esse mergulho. Eu lembro que foram 5.000 inscrições e teriam 30 pessoas que poderiam fazer. E eu passei, né? Quem estava lá? Nossa, que legal! Foi assim, outro mergulho, assim. Eu falei, caramba, que delícia. E nesse período eu tive o meu primeiro filho, né, de 20 a 21 anos, que é o Inandê, que também me levou para outro lugar, assim, sobre parto humanizado, sobre pensar as coisas mais naturais da vida com uma forma mais embrenhada, né, mais conectada, porque até então eu tinha assim, eu faço arte porque a arte me reconecta, é a minha religião, né, ela me conecta com aquilo que meus pais foram e que o que eu sou e o que eu quero que meus filhos um dia sejam, sabe? E foi muito interessante, porque eu sempre muito curiosa, muito briguenta também, né, porque estudar cultura popular tradicional brasileira é você pensar que tradicional eu quero trazer.
porque não é qualquer profissional que eu quero falar. Exato. Não é qualquer... Até porque muitos desses tradicionais têm a ver com o envolvimento religioso e machista dentro do processo, né? Então eu começo a questionar tudo isso e começo a entender que a tradição ela também está aqui agora dentro dos processos, né? A gente leva uma bagagem, mas que a gente também transforma, a gente muda dentro desse lugar. E quais são os assuntos que estão fervilhando ali, né, dentro do processo? Então foi muito interessante, eu mergulhei nisso, nesses assuntos e, enfim, nossa, é muita coisa, né? Não, é muita coisa, eu tô achando muito. Eu tô aqui viajando. A gente tá aqui assim pra você. A sua história faz a gente viajar muito. Você já vem conectada desde os seus ancestrais, né? Você já vem com essa conexão toda, né? Quando você começou, né, com todo esse trabalho, como é que você lidou com isso? Você já estava conectada que o seu caminho era a arte. Você também deve ter sofrido preconceito na escola, né? Com os vizinhos. Como é que você lidou com isso? Então, é muito doido a gente falar sobre isso, né? Porque no primeiro momento demora de cair a ficha. Você sofre o negócio e é depois que você pensa sobre ele, né? E muitas das coisas, por exemplo, o machismo, né? No próprio teatro, eu vivi uma época em que homens passavam a mão na bunda e achavam que isso era normal, assim, né? Tipo assim, e você se silenciava, porque às vezes se você falasse, você também era culpada porque você está ali de alguma forma, né? Olha que situação dentro desse processo, né? Hoje eu olho e falo assim, caramba, eu não sabia lidar, eu tinha medo do meu corpo, eu tinha medo de expor o meu corpo, eu tinha medo... Porque não é o teatro, são as pessoas que estavam em volta, mergulhadas numa razão que não compactuava ali com aquele momento, né? Por exemplo, essa questão de estudar música em casa, né? Eu sempre fui a louca, a doida, ou então a que enche o saco, porque imagina você ficar estudando música e o povo querendo lá assistir a novela. Ou então você ficar falando, decorando a peça no banheiro, ficando louca, né? Então eu acredito que eu não tenho uma fórmula, né, necessariamente, mas que eu acabei criando uma ilha mesmo, sabe? Uma ilha de entender que eu estava conectada com outras coisas. Com outras coisas. E que essas coisas hoje eu entendo que também tem a ver com espiritualidade, né? Muito forte. Assim. Se não fosse eles, é provável que eu teria ido no mercado de trabalho convencional, né? Convencional. Quando você traz, tinha que ensaiar a peça no banheiro, a pessoa falava, tá ficando louca, é porque a arte sempre esteve muito distante de nós e é uma coisa que não é para você ser atriz. Ser atriz é para a galera da classe média, que vai para estudar na USP. Pra gente, às vezes, soa estranho determinadas coisas que parecem tão natural para outras classes sociais, né? Então, vários dos nossos entrevistados que vêm aqui falam desse processo de se conectar realmente e de como precisou internalizar mesmo que a arte é para nós, é para pessoas como nós, e que rico, né, ter dentro da cidade uma pessoa como você, com uma trajetória tão incrível, e esse programa é a sua oportunidade, né, Geru, de fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho e vejam como a nossa cidade, o nosso território é potente também de pessoas, né, de artistas, de gente tão talentosa que às vezes a gente não conhece. Né? Porque às vezes não tem oportunidade aqui, ou por falta de informação, por falta de divulgação. Então é fundamental a gente bater esse papo aqui e trazer pessoas como você, que tem essa bagagem tão linda, que orgulha a gente, orgulha muito. A nossa preocupação, a gente se preocupa muito em mostrar os nossos fazedores de cultura, entendeu? Que não tem aquele espaço na grande mídia, né? Aqui mesmo no Taboão da Serra nós temos vários fazedores de cultura e tão incríveis quanto você, né? Mas também não tem espaço. Aí vai fazer uma apresentação na rua, ou no trem, ou no ônibus, até por questão de sobrevivência mesmo, né? E como é que você vê essa questão dos fazedores de cultura aqui no Taboão, na cidade onde você convive há muitos anos? Eu falo assim que eu faço cultura e consumo cultura aqui no Taboão. Isso é importante porque às vezes a gente está num lugar apenas para fazer, não, a gente precisa mudar, e é aquela ideia, né,
de que a gente transforma o mundo e a gente, não, a gente tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Hoje o grupo já tem 22 anos, né, de história, e nunca foi fácil, assim. Agora é que se pensou em ganhar alguma coisa, algum edital, né, tipo, ganhou Aldir Blanc como emergencial, mas foi uma luta para poder ganhar um grupo de tantos anos. Sim. Mas eu também sou consumidora de arte aqui, né, no Taboão. Eu falava assim, gente, eu quero ouvir as músicas das pessoas que eu tenho perto, sabe, assim, de contato. Eu falei, caramba, mas eu tenho um repertório tão grande de pessoas que cantam ao meu redor, e que você fala assim, que pessoas incríveis! Dessa Souza, Preto Soul, Naru Clarianas, né? Então, assim, você vai vendo que esse espaço é muito rico. Taboão da Serra fervilha a arte, cara, de verdade. E posso colocar até pau a pau com o Embu das Artes, porque Embu das Artes já coloca na Embu das Artes, mas tem uma coisa lá muito do artesanato, né, desse lugar da arte visuais muito latente. Sim. E aqui já fervilhou e fervilha muito teatro, fervilha muito música, muita dança, né? Literatura, né, nos saraus. Gente, tem batalha de rima, sarau todos os dias aqui na nossa cidade. Então, eu descobri isso também há poucos dias. Todo dia tem um lugar para você ir, um ponto de encontro, né, alguma manifestação cultural dentro dos territórios. É só procurar que tem acontecendo. Isso é muito doido, né? Porque Taboão da Serra ele é tão rico, mas ao mesmo tempo a gente tem um olhar tão limitado da prefeitura em direção às artes que me angustia. Se você for colocar, se não me engano, o Taboão da Serra, o PIB de Taboão da Serra é o quarto maior do estado de São Paulo. E para a cultura nunca há aumento, pelo contrário, vai ser diminuindo. Regredindo, né? O investimento na cultura ele veio regredindo e hoje está num patamar assim que não atende sequer a organização, né? Exato. Total. E lá a própria folha de pagamento para os arte educadores de lá já é muito mínima. A galera que prestou concurso, sabe? Que já foi uma luta para fazer concurso. Então é assim, tudo muito luta, assim, muita batalha para que as coisas aconteçam. E além disso, acaba ficando muito centralizado, né? Ele sabe. Eu coloco até na minha bio que eu sou uma artista periférica, e por ser periférica, a gente tem que fazer um pouco de tudo. A gente não pode só simplesmente ir lá e apresentar, a gente tem que pensar um pouco em produção, um pouco em cenário, um pouco em figurino. Hoje eu costuro, hoje eu faço monto figurino, cenário, produzo, escrevo os projetos, porque é a gente pela gente. Então, infelizmente, no Taboão, eu ainda sinto meio que coronelista, sabe, assim, de uma visão ainda bem arcaica sobre a cultura. Ainda no Taboão, a visão da prefeitura é que a cultura não é ordinária, é algo extraordinário, né? Então, tipo, pode deixar claro, não é ordinária, é como fazer arroz mesmo, cara. A gente precisa disso para viver, né? E aqui não pode ser uma cidade de território de dormir, né? É só lugar de dormir, e a gente trabalha em outras cidades, que a gente trabalha em outras cidades, em outros estados, mas que aqui, que a gente possa sobreviver também daqui, né? Daquilo que a gente faz daqui. Taboão da Serra é um lugar que fere. Tendo políticas públicas ou não tendo, mas a gente não pode colocar esse não tendo. É imprescindível e que a política, que o poder público, eles começam a alabar que fomente a cultura na cidade. Não dá mais pra gente aceitar do jeito que tá. Você acha, também não falta um pouco de organização por parte dos fazedores de cultura, até para pressionar o poder público, né? Através aí dos conselhos, através do fórum, né? Você não acha que falta um pouco dessa pressão dos fazedores de cultura para com o poder público, para ter investimento na Eu entendo isso que você traz, mas ao mesmo tempo a gente sempre colocar a culpa em quem está sofrendo, né? Ela foi abusada, não, mas ela estava de saia curta. Não. Sabe por quê? Porque quem tem que conhecer os artistas da cidade é o poder público. Sim, tem que reconhecer. Eles precisam conhecer e reconhecer. É o dever deles. Eu vejo,
Por exemplo, eu fiz parte do Fórum Permanente de Cultura, hoje em dia aqui nos fóruns setoriais, tem um grupo específico que passa noites pensando nisso. Mas sem ganhar um tostão, gente. E tem gente lá ganhando para fazer as coisas e não faz. Sim, então, assim, eu não acredito que a gente pode usar isso como desculpa. Sim. É dever do poder público acessar, mapear quais são os artistas da cidade, saber quais são essas referências, As necessidades daqui, entende? Então, essa conversa, falta pressionar. Eu sou do movimento em que precisou, para tirar da Secretaria de Educação para vir na Secretaria de Cultura, eu sou do movimento em que coloca a Paixão de Cristo como lei, como um processo ali que precisa acontecer na cidade, né? São 65 anos de Paixão de Cristo, é mais velho do que a própria cidade, né? É um movimento que abarca mais de 5.000 pessoas, né? Já teve foto quando era no Morro do Cristo, que foi mais de 20.000 pessoas. A arte, ela é transformadora, a arte, ela movimenta a cidade e a gente produz PIB, né? Porque eles querem saber de números, né? E a gente produz isso. Então, assim, eu entendo esse seu funcionamento, mas eu discordo de que como se a gente sempre tivesse que ir lá e pedir, sempre ir lá e pedir. Isso, calma aí, e ele? É uma obrigação de ter técnicos lá. É tudo nomeado. Né? Agora o Joilson, ele é um artista, ele que está agora, né? Isso, é verdade. Ele é um artista, ele foi na época do Liceu de Artes aqui no Taboão, movimentou bastante também aqui, mas as pessoas que estão em volta, nem todas são técnicas de cultura ou entendem das coisas, então as pessoas acabam chegando lá e, tá, o que é que tem que fazer? Aí tem isso, tem aquilo, tem, mas a gente não tem demanda, a gente não consegue, é muita demanda. Cara, tem que conseguir, cara, vocês estão ganhando pra isso, sabe assim? A gente o tempo todo pede, pressiona. Tava a galera lá na Câmara pedindo para que aumentasse a questão do orçamento, né? Do plano orçamentário. E adiantou alguma coisa? A gente, o tempo todo, a cultura é passada pro outro lado. Eu estava lá. Exatamente. Então, assim, eu fico muito incomodada com isso. Porque depois a gente fica brigando entre a gente. Pô, a gente tem que se mobilizar, a gente tem uma galera que tá cansada, porque não foi só agora, né? Tipo assim, lutou 10, 12 anos, Exatamente. sabe? E aí, tipo assim, acaba desistindo. A gente que ainda é ousada, né? Eu tenho filho, então eu fico pensando assim, eu tenho 3 filhos, eu preciso que alguma coisa melhore para que pelo menos eles mudem, eles possam usufruir dessas mudanças, sabe? Então eu fico fervilhando, assim. Eu fui agora delegada de cultura, né? Representando o Taboão da Serra no estado. E enriquecedor a gente estar lá. Não deveria ser só delegado que deveria estar nesses espaços. Todos aqueles que gostariam, porque a gente começa a entender o que é que está sendo prioridade no momento. Quais são os diálogos que a gente está tendo sobre, por exemplo, cultura, o que a gente está aceitando, o que a gente não está mais aceitando. Né? Então a gente aprendeu sobre capacitismo, sobre questão LGBTQIA+, a gente aprendeu sobre a questão da cultura popular, como que é visto sobre artesanato. Por exemplo, teve 2 mulheres lideranças indígenas que falaram assim, olha, vocês estão colocando aqui que é cultura para os artistas, mas nós não somos artistas, nós somos fazedores de cultura. Tem diferença. Total, né? Total. Ou então, por exemplo, o próprio artesanato, né, que era visto, por exemplo, só como algo de produção, quando você olha no cultura indígena, tem todo um linguajar ali, todos os desenhos, tem toda uma história, né? Então, como que a gente começa a olhar para essas coisas de uma outra forma? Né? Cultura é um negócio que está aqui, e tudo é cultura. Qual é a cultura médica que você tem sobre o parto, por exemplo? Aqui no Brasil é a questão das cesáreas. A maior parte de cesáreas acontece no Brasil, né? Em um lugar em que o SUS não tem 50 anos, gente. É muito recente. Quantas outras pessoas não viveram antes e viveram, por exemplo, com parteiras tradicionais e ninguém tem esse reconhecimento dessas mulheres que acolhiam essas crianças. Acho que a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa, porque, veja, nós já estamos na época da eleição, esse ano nós temos eleição, né? Então a gente tem que ver muito bem, né,
em quem a gente vai votar, em quem a gente... Porque o nosso voto é a nossa arma, não é? Então a gente tem que entender que nós precisamos votar naqueles que, né, que tem olhar para a gente, né, para a cultura. Não só para a cultura, mas para todas as políticas públicas. Né? Você falou agora há pouco do ato que teve na Câmara, né? Também estava lá nesse ato. Né? E nós fomos lá para pressionar o poder público por mais verba para a cultura, né? Que hoje é mínima. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa entender que se a gente não tiver representantes nossos lá para defender, para poder, né, chamar a gente não vai ter. O que eu coloco muito em questão em jogo é a gente está lutando de várias fontes, de várias formas. Não é porque a pessoa não está lá que ela não está lutando. O ato do Espaço Clareou está fazendo toda quinta-feira a manutenção das coisas é um ato político. A gente tem que começar a se envolver. Todo segundo sábado do mês é a Bocada do Grupo de Arte, é um ato político. A cultura em si é um ato político. Total. Né? Então, cultura em si. Eu sinto que falta, sabe o quê? Um estudo mesmo, né? De que as pessoas entendam. Uma pesquisa. Porque eu acho que a pesquisa ainda não é, sabe o que é? A gente não tem um aparato técnico sobre as coisas. Muitos dos nossos fazedores de cultura não sabem fazer nenhum currículo, não sabem fazer um portfólio, não sabem fazer coisas básicas que a gente precisa tecnicamente para conseguir algo. Inclusive, por exemplo, você estava falando, né, do Candiarte. O Candiarte é a coisa, quando eu vou lá, né? Aliás, quero mandar um beijo aí pro meu, né, grande amigo lá, Magela, um abraço para você, meu brother, né? E o quão importante, né, o Candiarte, o Clareou, né, o Sarau do Minho, nós temos, como você falou, né? Nós temos bastante, né, que você, né? Ela passou, está em todas. A gente tem carnaval dentro da cidade, tem blocos de rua, que é super legal. Eu nunca tinha passado o carnaval. E aí eu estou fazendo esse trabalho mesmo de me conectar com o território, sabe, Gá? A gente tem feito, né, o Carlos que está ali atrás, temos feito esse exercício de ir. Então é muito legal também conhecer pela primeira vez esses espaços e entender que, de fato, aqui a nossa cidade ela é muito rica desses conteúdos. Às vezes eu saía daqui no domingo e ia lá para Paulista, para andar na Avenida Paulista, porque tem um monte de coisa acontecendo aqui nos nossos bairros e a gente perde porque não conhece. O carnaval, né? Você falou do carnaval. O carnaval tinha escola de samba, gente. Eu desfilei com rainha de bateria, era uma lição gente. E durante 3, 4 anos. E cadê as escolas de carnaval? Era um movimento que a gente se encontrava na rua, os sitinistas se encontravam na rua, assim, do bairro, no cantinho. De ocupar, esse chão é nosso, a gente tocava, a gente cantava, a gente criava melodias. Gente, era a coisa mais rica, assim. Cadê? Então eu fico pensando assim, que cidade é essa que não acolhe essas crianças que estão vindo? E ao mesmo tempo as suas mães, porque muitos artistas deixam de ser artistas porque viram mães. Porque ele fala, agora eu tenho que cuidar do meu filho, agora não vou ter tempo de estar lá, porque às vezes tem espaço que não aceita meu filho, né? A gente tem pouca... Cadê as bibliotecas aqui, gente? A gente não tem um museu, a gente não tem uma coisa que fale historicamente de Taboão da Serra. Né? E cada vez mais desmatando, a especulação imobiliária cada vez mais crescendo, e você vai vendo crianças fechadas, só fechadas. A cultura do empadronamento está aí. Você está nesse projeto da Lei Paulo Gustavo, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, rapidamente, o Carlos vai deixar lá nosso coordenador ali, está falando que é 2 minutos. Falasse um pouquinho do seu projeto. Tá. Então, o Grupo Samba das Levaras é um projeto que foi desenvolvido por 4 mulheres negras periféricas que já desenvolviam outros trabalhos da cultura popular, né? A Carla Magalhães, eu trabalhei com ela quando tinha 15 anos, no carnaval, olha só.
E ela é um integrante do Teatro Popular de Nova Trindade. E eu, do Grupo de Arte, e a gente falou assim, opa, vamos tentar fazer um grupo com letras, com músicas de samba, vários tipos de samba, samba de terreiro, samba de coco, vários, em que homenageasse mulheres que são referências assim, para a nossa cidade e para o entorno, né? E aí ela queria muito homenagear a Raquel Trindade, que para ela foi uma mãe dentro do processo, assim, uma incentivadora, E eu queria muito homenagear a Tula, que eu vivi esse processo com ela aqui em Taboão da Serra. E, em paralelo a isso, a gente tinha essa conexão com os orixás. Então a gente falou, vamos começar a criar umas músicas que nos toca aqui, e aí a gente acabou produzindo aí 15 músicas. E a gente falou assim, a gente precisa colocar esse trabalho ativo, né? Porque são músicas que nós cantamos, tocamos e dançamos, né? Aí o projeto ele prevê 2 pré-estreias, a gente já era realizado, mas acabei fazendo uma cirurgia do joelho esquerdo, então ela deu uma atrasada, então a gente vai fazer agora essas 2 pré-estreias, uma na Casa de IEA e outra no Grupo de Arte, e uma oficina para arte educadores, com os ritmos que a gente está trabalhando nesse espetáculo, né? Nesse Samba das Levadas. Que lindo! Toca uma coisa pra gente, por favor. Nós vamos encerrar com você tocando. Lindo! Vocês querem uma música mais pra frente ou Aí é com você. Ai, mais pra frente eu quero. mais pra Mais frente? pra frente. Então vai. Vai. Salve aí para os nossos amigos, um salve, um grande abraço para o meu camarada Geraldo Magela. Salve, Angela! Quem quiser saber do seu trabalho, onde se procurar? Então, eu estou no Instagram como Ingá ou Ingrid de Sena, no Grupo Candiarte também, Candiarte 2002, Grupo Flores do Mungu também, que é um grupo de cultura popular do Rio das Artes, e Grupo Sonzando, e Grupo São das Rivais. São alguns grupos que eu faço parte. E nós estamos lá nas redes sociais com o que a Perifa tem. Meu arroba é @motarebeca. E o seu, Jeru? @Jerusael, com G. Só entrar lá e procurar a gente que você acha a gente lá. E Jeru, muito obrigada pela companhia hoje mais uma vez. Inga, amei essa história, amei te conhecer. Obrigada mais uma vez por ter vindo. É isso, conta sempre com a gente, viu? Você é uma referência e é uma honra também para nós contar a sua história. Gente, Tchau, tchau. um abraço e até o próximo programa. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Tem coisas boas também.